Fala galera, como vocês estão? Yurizinho na voz aqui com vocês mais uma vez, rapaziada. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui vai ser mais uma conversa com vocês, porque me veio uns pensamentos aqui. Eu falei, vamos dialogar com o meu público pra gente poder saber, né? O que vocês pensam, o que vocês concordam, não concordam. É uma breve conversa. Mas antes de irmos para o vídeo, se inscreva, curte, compartilha, rapaziada, manda pra geral. Pois, né, chegamos aos 1.100 inscritos, como eu falei pra vocês anteriormente. E vamos em rumo aos 1.200. Será que a gente consegue chegar em 2k até o final do ano? Ou a 1k e meio? Não sei, vamos ver. Vambora. Então vamos começar. Eu tava lendo um tópico no Reddit, né, como sempre o Reddit. E uns vídeos também no Instagram, no TikTok, sobre livros assim tal, sobre leitura. E falava que algumas pessoas gostam de ler um livro e terminar e depois começar outro livro, né? Ou tem pessoas que começam 2, 3 livros ao mesmo tempo e vai seguindo, vai lendo um pouquinho de cada e até finalizar eles de acordo com a frequência de leitura durante o dia e a disponibilidade que eles têm. Então, eu quero trazer aqui essa conversa para vocês, para a gente poder entender o que vocês preferem. Que eu vou colocar aqui meus pontos de vista e a gente discorra sobre. Antigamente, eu era adepto a esse ponto. Eu só conseguia ler um livro, né? Então eu lia ele até acabar. Até ele acabar. Ah, Yuri, mas se você não estiver gostando do livro? Só começava outro depois que eu terminasse o livro que eu estava lendo. E eu comecei a perceber que isso me travava em relação a ler livros ao longo do ano, por exemplo. Porque quando eu era assim, eu lia pouquíssimos livros. Lia pouquíssimos livros em relação à quantidade de livros que eu estou lendo desde o ano passado, por exemplo, né? Do ano passado para esse ano. Então, vamos supor, no mês de junho eu li 3 livros, né? Que foi o Martim Fierro, A Volta de Martim Fierro e Matadouro. E eu li eles concomitantemente, né? Obviamente que o Martim Fierro e A Volta de Martim Fierro foi um seguido do outro, pois eles são continuações, né? É uma epopeia latino-americana. Só que eu estava lendo em conjunto com outros livros e também estou lendo outros livros também, né? Estou lendo um livro de, né, adolescente e tal, então é bem interessante assim, também concomitantemente com esses livros. Mas eu lembro que na época que eu lia um livro só e terminava, eu parava, eu lia poucos livros. Por quê? Às vezes eu achava a leitura um pouco chata, a leitura um pouco maçante, então naturalmente a gente demora um pouco mais a realizar essas leituras. Às vezes eu lia tipo 10, 20 páginas em 2 semanas, em uma semana. No mês eu li ali 20, 40 páginas ali em média. Então travava bastante. Às vezes eu demorava 4, 5 meses para ler um livro. Olha só, para ler um livro. Aí depois eu iniciava um outro, eu gostava do livro, terminava ele em 2 semanas. Aí, pô, safe, né, Mac? Mas aí depois eu demorava, pegava uma leitura chata, por exemplo, e terminava em 4, 5 meses. Obviamente nas mais chatas possíveis, mas tem leitura que eu demorei 2, 3 meses assim para terminar um livro. E o livro não era tão grande, tipo, mas o livro também tem 1.600 páginas, é Os Miseráveis da Vida, é a coletânea inteira de Sherlock Holmes, e a Crônica de Gelo e Fogo. Não, não é assim. É um exemplo para vocês. Um exemplo. O livro tá até ali. Eu nem ousei em fazer resenha dele no canal para vocês. Porque, obviamente, é um livro difícil. Vou pegar ele aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. Esse aqui, Orestia, do Ésquilo. É uma tragédia grega. E ele é relativamente grande, esse livro. Não é um livro pequeno, mas esse aqui é um livro bilíngue também, né? Tem quase 400 páginas. Vamos botar ali 200, né? Porque ele é um livro bilíngue. Então ele é grego para português. Então vocês conseguem ver aqui, ó.
grego, português, né? Olha lá. Pai e tal. Só que era o meu primeiro contato com uma tragédia grega. Então, eu achei um livro muito difícil e achei chato, inicialmente. Eu achei um livro chato, chatíssimo, chatíssimo, chatíssimo. Então, eu demorei horrores para poder ler esse livro. Horrores. Aí eu lia, olhava as notas, não entendia, voltava, entendia. Aí eu li as notas para poder dar um suporte. Então, eu demorei horrores para poder ler. E nesse ano que eu li Orestia, que foi de 2023 para 2024, inclusive eu coloquei ele lido em 2024, que eu terminei em 2024, li basicamente ele quase todo em 2024, porque eu estava revisitando ele para poder ver se eu conseguia, né, entender um pouco melhor. Consegui. Mas no ano de 2023 que eu iniciei ele, cara, foi uma luta, porque em 2023 eu li pouquíssimos livros por conta disso aqui também. Porque eu lia apenas esse livro e não conseguia iniciar outro concomitantemente, então eu ficava agarrado nesse aqui para sempre, até terminar. E voltando um pouquinho agora à tragédia grega, então eu achei esse livro bastante difícil, né? Bem complicado de entender, porque era meu primeiro contato com tragédia grega. Então eu finalizei esse livro, depois revisitei em 2024 e achei ok. Mas eu acho que para mim fazer uma resenha do jeito que eu gosto de fazer, igual que eu fiz de Lusíadas, não vai ser proveitoso, sabe? Porque eu não vou tirar muita coisa desse livro. Igual eu trago as resenhas aqui. Vai ser uma resenha de Abolição do Homem, por exemplo. Foi uma resenha fantástica que eu fiz aqui, só que eu tenho que editar o vídeo ainda, né? Ele já tá gravado. Então, a própria O Mito da Caverna de Platão, que foi um livro bem mais fácil de entender do que a tragédia grega. Então, agora estou em contato com a tragédia grega novamente. Estou lendo Ifigênia em Áuride e Ifigênia entre os Tauros. Eu estou conseguindo entender muito melhor. Muito, tá fluindo, ó. Eu comecei o livro em 2 dias já estou quase na página 100, já tá uma mão, tá uma mão. Então, talvez venha uma resenha aqui, claro, se eu entender ele perfeitamente do jeito que eu estou entendendo por enquanto. Primeiramente, o primeiro livro, né, que é Ifigênia em Áuride, estou lendo, estou curtindo, estou gostando. Agamenon e Menelau, ó, tretando pra caralho. Muito bom. Então, isso foi um impeditivo para eu poder ler mais livros durante os anos. Ser apresentado a novas obras, a novos autores, a novas, né, linguajar, que também pode ser uma diferença em nossas vidas, né? Então é uma coisa completamente interessante. Então, depois que eu passei, né, tive esse pensamento, mudei meu pensamento para 2024, por exemplo, que eu li, se eu não me engano, 15 livros. Acho que foi o primeiro ano que eu li bastante coisa. Inclusive eu li Os Lusíadas em 2024. Então eu comecei a ler livros concomitantemente. Inclusive Os Lusíadas eu demorei também para ler. Mas não porque eu não estava gostando, porque realmente é um livro difícil. Mas eu consegui entender. Então eu fui lendo aos pouquinhos para mim conseguir entender aos poucos também. Não é à toa que o livro da resenha ficou maravilhoso. Muito bom. Então é interessante a gente colocar esse ponto, porque a partir do momento que eu comecei a ler, né, livros concomitantemente, eu comecei a apreciar mais a literatura, em quesito de tudo, sim, em quesito de autores, em quesito de linguagens. Eu comecei a ler um livro de terror, por exemplo, com um livro de fantasia, com um livro de tragédia grega, com um livro de poesia. Então a gente tem essas dualidades, porque às vezes num dia que você não tá, tipo, legal pra ler um livro de terror, pô, você lê uma comédiazinha. Às vezes um livro que você tá, um dia que tá focado, você consegue ler ali um terrorzinho, você consegue ler um livro de filosofia, você consegue ler um livro de Santo Agostinho, você consegue ler um livro mais denso, que é os livros de Stephen King, por exemplo, ou As Crônicas de Gelo e Fogo. Então é completamente interessante. Então por isso que eu quis trazer esse diálogo aqui para vocês, para ver o que vocês preferem. Vocês preferem ler um livro e terminar ele, ou ler vários livros concomitantemente, né? E ir lendo aos pouquinhos e finalizando. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês preferem? Trouxe meus tópicos aqui. Então eu quero que vocês tragam seus tópicos aqui nos comentários e comentem aqui para nós. Belezinha? Então deixa aí, antes de finalizar o vídeo, curte, se inscreva, compartilha, manda pra geral. E é isso, rapaziadinha. Um beijo, um queijo e até a próxima.